Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Tive que voltar com mais um tema polêmico. Justo eu que corria de polêmica. Quem me segue aqui no canal desde o começo, há muito tempo, conhece, sabe que eu nunca fui de polemizar. Eu nunca fui. Eu corro de polêmica, eu corro de confusão. Eu não sou essa pessoa. Só que, mais uma vez, eu sinto da parte de Deus que Deus me deu uma voz pequena, uma voz fraquinha no meio desse monte de gritos que a gente ouve de todos os lados e que confunde a cabeça de muita gente. Tem muito crente ficando confuso, porque as pessoas são influenciáveis. E nós que somos cristãos, influenciamos, principalmente esses que estão em maior evidência, né, no mercado gospel, na política. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm atitudes que influenciam outros cristãos. E é esse o meu papel, é ser uma voz, ainda que fraca, ainda que baixa, pequena, perto desses gritos, que diz: ei, pode ser que você esteja errado, pode ser que você esteja confuso, pode ser que o próprio diabo, porque eu sim espiritualizo tudo. Tudo que a gente está vivendo agora é espiritual. Eu tenho provas, eu posso provar isso. Eu não sou uma maluca qualquer, gente. Eu sou uma pessoa que estudei, sou uma pessoa coerente, né? Mas Deus, ele tem me mostrado, ele tem me provado que tudo é espiritual. E enquanto a gente não entende isso, quando a gente não entende que a guerra é espiritual, ou a gente entende da boca para fora, a gente fala assim, é espiritual, mas quando pensa que não, tá brigando com o irmãozinho. Ah, é espiritual, mas quando pensa que não, tá usando armas carnais. A gente é campeão, cristão, nós cristãos, nós, eu não tô falando de você, nem de fulano, nem de ciclano, tô falando nós, cristãos. Nós somos campeões na hipocrisia. Campeões na hipocrisia. Nós falamos que amamos e passamos de largo quando vemos um ser humano deitado na rua, no frio, os ossos quebrando de frio. E a gente olha e a gente passa batido. O que é isso, gente? Isso é hipocrisia. Então a gente precisa entender, sim, que a gente tem que estar o tempo todo ligado na tomada, que é o Espírito Santo. Se a gente não tiver o tempo todo ligado na tomada, a gente ouve um vídeo e fica contaminado, inflamado por aquele grito que sai daquele vídeo, aquele espírito que sai daquele vídeo. A gente fica inflamado. E se a gente for para Bíblia, for para oração, a gente às vezes vai ser surpreendido por uma voz que vai dizer: calma, não é assim. Você está confuso, você está enganado. Por que eu vim fazer esse vídeo agora, gente? Eu assisti um vídeo nas redes sociais do pastor Marcos Feliciano. É um pastor que eu sigo há muito tempo, que eu gosto muito, que eu já fui muito abençoada pelas mensagens dele. Muito abençoada, um homem usado por Deus, uma oratória, um conhecimento bíblico espetacular. Meu irmão, ele é cristão, ele é pastor e eu também sou. Então ele é meu irmão. Este vídeo não é contra o Marcos Feliciano. Por que eu tenho que dizer isso antes? Porque adoradores, idólatras do personagem adoram atacar as pessoas. Só que eu não tô preocupada com isso, tá? Porque como Deus me levantou para ser a voz que fala o que eu vou falar isso aqui, poucos os cristãos, eu tenho pesquisado, alguns têm falado: ei, alerta, olha lá, gente. Mas poucos, a maioria tá tão inflamado pelo sentimento. Qual o sentimento? O sentimento que a gente que cristão tá sentindo agora, que Lula ganhou presidência, que Bolsonaro foi cassado, que um monte de coisa aconteceu, a gente tá inflamado pelo desespero, pela raiva, por ter sido injustiçados. Tudo isso faz a gente ficar inflamado por um sentimento ruim e é brecha para o diabo entrar na nossa vida.
Não adianta. É brecha, vai sempre ser. Eu vi, não tenho nada contra o pastor Marcos Feliciano, gosto, tá, dele. Não conheço nenhum tipo de escândalo que o desabone, tá? Eu digo na vida ministerial dele. Como político, também entendo a importância dele na política. Quantas coisas nós cristãos já devemos ter ganhado que a gente nem sabe através da vida dele na política. Quantas leis que nos beneficia, quantas leis que iriam nos prejudicar e ele foi lá e ajudou a barrar. Muitas. Eu sou grata pela vida dele. Eu acho ele um exemplo de político, porque eu também nunca ouvi nenhum escândalo de roubo, de corrupção com o nome dele. Então eu não estou aqui para denegrir a imagem do pastor Marcos Feliciano de forma alguma. Eu só estou aqui para dar um alerta para a igreja brasileira, porque esse vídeo provavelmente nem chega no ouvido dele, mas a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E ele tem falado comigo. Ah, mas quem é você? Ninguém. Importa que eu diminua e que Jesus cresça. Importa que o Senhor Jesus cresça. Eu não sou ninguém. E Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vãs, as coisas vis e desprezíveis. São essas coisas que Deus escolheu. Enfim, ontem eu vi um vídeo no Instagram dele, onde ele fala, o contexto do vídeo é sobre pessoas que foram colocadas na política, aliadas do Bolsonaro. Então muitos devem ter ganhado a eleição porque se aliaram a Jair Bolsonaro, ganharam a eleição e agora estão lá no Congresso. E essas pessoas votaram a favor da reforma tributária e votaram a favor do governo, do PT. E ele chama essas pessoas de traidores, porque essas pessoas foram levantadas, foram levadas até a posição que estão hoje através de Bolsonaro. Então, essas pessoas agora votaram a favor do PT. Basicamente, o vídeo é sobre isso. Tá lá nas redes sociais, no Instagram do pastor Marcos Feliciano. Se você quiser, você vai lá assistir. E ele, inflamado de muita indignação, ele fala 3 frases naquele vídeo. 3 frases que chocaram o meu espírito. Na hora que eu ouvi, eu tomei um susto, porque indica muito forte o sentimento de idolatria. Olha as 3 frases que ele usa. A primeira frase, ele fala que Jair Bolsonaro lançou essas pessoas na política. Então, portanto, essas pessoas teriam traído o seu Criador. Vocês traíram o seu Criador. Eu já acendi um alerta aí nessa palavra de chamar Bolsonaro de Criador, porque nós estamos falando de um pastor, o pastor está falando isso. Então, agora eu venho fazer um adendo muito importante. Quando a pessoa não é pastor, quando a pessoa não é crente, não é conhecedora da Bíblia, da palavra, não segue a Bíblia, gente, essas pessoas que não seguem a Bíblia, elas não devem ser cobradas através da Bíblia, elas não seguem a Bíblia. Muitas nem conhecem a Bíblia. Então, se fosse uma pessoa ímpia falando, um ímpio falando, eu não ia achar estranho. É normal um ímpio falar assim. Ele não conhece a Bíblia. Ele muitas vezes não acredita em Deus e não tem Deus como criador do céu e da terra. Ele acha que a terra veio do Big Bang, que o homem veio do macaco. Mas nós que somos crentes sabemos que o Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus. Criador de tudo o que existe. Ah, mas os homens também criam coisas. Tudo bem. Mas por que um pastor, num discurso, vai usar 3 frases no mesmo discurso que são atribuídas a Deus? Vou te explicar as próximas frases, tá? Vocês traíram o seu Criador. Segunda frase. Jair Bolsonaro não morreu. Vocês pensam que ele morreu? Aí ele põe ênfase numa frase. Ele não morreu. Ele está vivo. Ele vivo está. Faz alusão a Jesus, que quando morreu na cruz, no tempo, as pessoas daquela época acharam que Cristo havia morrido.
E um anjo vem até a terra e fala: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Anuncie a todos que ele está vivo. Ele vivo está. Se tratando de alguém que morreu, mas que ressuscitou, Jesus Cristo. Ele usa essa frase para falar de Jair Bolsonaro. E uma terceira frase que ele usa também, que também me impactou negativamente, é que ele diz o seguinte: mataram a esperança de 58 milhões de brasileiros. Mataram a nossa esperança. Bolsonaro. Quando ele fala que Bolsonaro é a nossa esperança, também me causa uma aversão a essa frase, porque Bolsonaro não é a minha esperança. E aí o que eu vou dizer para vocês? Gente, eu votei em Jair Bolsonaro, eu fiz campanha para Bolsonaro, eu apanhei na internet um monte e apanho até hoje, se for preciso, para defender o homem que, na minha opinião, era a melhor opção para o Brasil, trilhões de vezes melhor do que o governo que está. Eu sou de direita, não sou de esquerda, mas muitas vezes durante a campanha alguém mandava mensagem ou comentava nos meus vídeos dizendo assim: vocês estão idolatrando o Bolsonaro. E eu falava assim: imagina, Deus me livre de idolatrar. Eu discordo dele facilmente. Discordei dele na época da pandemia, discordei dele em vários momentos que ele falou coisas que eu sou totalmente contra. Enxergo os defeitos do Bolsonaro, mas mesmo assim, mesmo com os defeitos que ele tem, eu achava que, e acho até hoje, que ele é a melhor opção do que Lula milhões de vezes. Milhões de vezes. Mas não idolatro ele de forma alguma. Fiz até um destaque lá no meu Instagram sobre idolatria, falando a diferença entre você apoiar um candidato, entre você admirar uma pessoa e você idolatrar. Porque é algo que me incomoda profundamente. Passar pela possibilidade de idolatrar um ser humano. Entende? Porém, com esse vídeo de Marcos Feliciano ontem, isso me impactou e eu fui, falar com Deus. E Deus parece que abriu um portal aqui dentro da minha mente dizendo assim: você pode até não idolatrar, mas você está dentro do coração das outras pessoas? Olha ao teu redor e veja. E quando você olha, você vê que realmente muita gente idolatra sim. E Deus falou comigo algo muito poderoso, muito forte, que Deus permitiu. Isso eu já sabia, que Deus tinha permitido a Lula vencer, sendo na fraude, sendo sem fraude. Quem permitiu foi Deus. A palavra de Deus diz que não existe autoridade constituída na terra que não seja da parte de Deus. Deus permitiu. Só que Deus não permitiu somente o Lula ganhar. Deus permitiu a queda do Bolsonaro. Este homem teve uma queda muito grande. Inexplicavelmente. Porque é óbvio, é claro que a maioria gosta dele. A maioria prefere ele. Mas, inexplicavelmente, Deus permitiu que ele perdesse as eleições. E mais, Deus permitiu que ele fosse tirado do baralho. A carta foi tirada do baralho. Houve uma queda deste homem. E a culpa não é as atitudes dele, porque ele foi correto nas atitudes dele. Ele foi o melhor que ele podia ser como ser humano. Mas a idolatria, e eu ouvindo isso da boca de um pastor, essas frases que eu falei aqui, eu posso dizer sem medo de errar, a idolatria da igreja brasileira em cima deste homem fez com que ele tivesse essa queda. Foi a ruína dele. Foi a ruína do Bolsonaro, foi a idolatria do povo. Principalmente a idolatria da igreja. Porque a igreja sabe, é conhecedora da verdade. O mundo pode idolatrar quem eles quiser, mas a igreja sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele vai dizer um outro nome para a gente poder votar, e a gente vai votar sim. Mas se a igreja cometer o mesmo erro de continuar idolatrando homens, vai cair também. Então esse vídeo é para te alertar. É que você compartilhe esse vídeo para alertar o máximo de gente possível, o máximo de cristão. Parem de idolatrar, dê um passo para trás quando você vê que existe um risco das tuas palavras soarem como blasfêmia no mundo espiritual. Porque chamar o homem de criador, de esperança do Brasil, e dizer que ele não morreu, vivo está, porque ele não morreu mesmo, ele não desceu à sepultura como Jesus.
Jesus desceu à sepultura. Entendeu? Jesus é o único que ressuscitou. Tomem cuidado. Tomem cuidado com as palavras que vocês falam, com os sentimentos que vocês falam. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que Deus mandou um homem lá no meu serviço. Entendeu? O homem parecia que estava tendo um AVC, ele estava simplesmente sendo arrebatado, sendo usado por Deus. E o que ele falou para mim? Que Deus vai me honrar, que Deus vai soprar meu nome, que eu vou voar nas asas de ferro? Não. Ele falou para mim, ame os seus inimigos. Deus me trouxe aqui para dizer para você, ele disse, ame os seus inimigos, ame quem te persegue, ame quem fala mal de você. Não são eles, a sua guerra não é contra eles, é contra o diabo. Ame eles. Isso é Deus. Isso é profecia. Porque a profecia de que Deus vai me honrar, que Deus vai virar meu cativeiro, pode ser de Deus? Pode. Mas é muito fácil profetizar isso. Agora, profetizar para eu amar os meus perseguidores, e Deus sabe que eu sou perseguida, e muito aqui na minha cidade, por conta da política. Deus sabe. O quanto eu sou perseguido, o quanto eu sofro todo dia por causa dos meus perseguidores. O quanto eu vejo pessoas inocentes serem maltratadas para me atingir por conta dos meus perseguidores. E Deus irá para mim e falar para mim, você sabe a verdade, eles não. Você conhece a verdade, eles não. Perdoe, eles não sabem o que fazem. Ame, ore por eles. Não para Deus matar, mas para Deus salvar, para Deus converter, para Deus ter misericórdia. Isso é Deus falando. É Deus falando. Tá bom? Então, esse vídeo é para isso, é para você tomar cuidado. Para não ser inflamado pelo ódio, para não ser inflamado pela revolta, para não ser inflamado pelo desespero. Quem tem desespero não tem fé. Fé e desespero não existe na mesma frase. Não tem como sair água doce e amarga da mesma fonte. Não tem como ter fé e desespero na mesma fonte, no mesmo coração, na mesma pessoa. Ou você serve a Deus ou você não serve. Se posicione espiritualmente. Nicolas Ferreira teve um entendimento do que Deus estava falando para ele. Se posicione espiritualmente. Foi fazer o jejum. 21 dias de jejum e oração lá na live dele. Pondo o Brasil inteiro para orar. Aí no meio, no terceiro ou quarto dia da live do jejum, o que acontece? O inimigo vai lá e ataca ele, toca nele com injustiça, e ele vai para o Congresso cuspir com ódio, com revolta. Ou você vai lutar com guerra, com armas espirituais, ou não. Quando você se propõe a fazer um jejum, quando você se propõe a fazer uma campanha de oração onde você põe o Brasil inteiro para orar, vigia, porque o diabo vai tentar te derrubar. O diabo vai tentar sujar o teu coração para que a sua oração não passe do teto. É assim que o diabo trabalha, sempre trabalhou. É assim que ele trabalha na minha casa ou na sua casa não é assim? Quando você vai fazer um jejum, o cachorro caga num lugar que não é para cagar. A criança quebra o copo. O marido joga a toalha molhada em cima da cama e te dá um ódio que você quer quebrar a casa. Por quê? Porque você está de jejum, porque você estava orando, porque você estava no propósito. Então é por isso que a gente tem que vigiar. Porque o diabo, ele conhece o mundo espiritual. Ele fala, se eu plantar o ódio no coração dele, ele pode orar e jejuar à vontade, o mês inteiro, 5 meses. Faz aí, campanhas e campanhas de jejum. O coração cheio de ódio, de revolta, de mágoa, de raiva, de ódio. Não, não é assim que se faz. Não é assim que se guerreia guerras espirituais. Que Deus abençoe você e que você fique firme em nome de Jesus. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, comentar para engajar muito esse vídeo, para o máximo de pessoas ouvir essa palavra e compartilhar, principalmente lá no grupo da sua igreja, porque esse vídeo é para crente. Quem não crê, não precisa crer. Nem Deus te obriga a crer, quanto mais eu. Fiquem com Deus.